Opa, meu gafanhoto singelo, como vocês estão? Bom, hoje vamos apreciar essa historinha bem diferenciada e eu acho que vocês vão gostar. Nosso prota de hoje vai provar que tamanho não é documento, ou talvez seja um pouquinho. Enfim, vamos começar com essa belezura aí, vai. Gugu Gaga. E a nossa história começa num vilarejo tranquilo, onde o maior evento do dia costuma ser galinhas fugindo do galinheiro. As pessoas andavam calmamente pelas ruas, quando de repente, Para minha Nossa Senhora! um tremor gigantesco sacode tudo. A terra treme como se tivesse acordado de mau humor. O que foi isso, meu Deus? Perguntavam as pessoas assustadas. Isso foi um terremoto, um monstro? Ou será que foi a sogra do ferreiro que voltou de viagem? A cena corta para um guarda na frente de um portão, com o jeito de quem já viu coisas ruins no plantão da noite. Uma senhora vinha passando, equilibrando umas trouxas de roupa na cabeça. Meu Deus, socorro, meu filho, o que tá acontecendo? Grita a véia, quase derrubando as roupas. O guarda, com a tranquilidade de quem já viu esse show antes, responde: Ah, não é nada demais, minha senhora, pode seguir aí. Como assim não é nada demais? Você não sentiu o chão querendo te engolir agora há pouco? Relaxe, senhora, é só o jovem mestre Ion fazendo sua caminhada matinal. O quê? Que tipo de criatura é essa, minha Nossa Senhora do colágeno firme? E aí, cabum, outro tremor sacode tudo de novo. A mulher quase solta as roupas e grita ao mesmo tempo. O guarda, resignado, só aponta para a porta e diz: Olhe com seus próprios olhos, minha senhora. O homem abre o portão e lá estava ele, Ion, o protagonista. Gigante, mas não de fama, e sim de gordura. Caminhando como se cada passo fosse um evento histórico, suando como se estivesse carregando 2 mundos nos ombros. Só mais um passo, só mais um, quase lá. É claro que ele tropeçaria e desabaria no chão, parecendo um prédio desmoronando em câmera lenta. Jovem mestre! Grita o guarda desesperado. Eu já te falei para não ficar correndo atrás de mim, seu idiota. Essa porcaria de corpo novo. Eu não vou acabar aqui por sua culpa, não. Ion se arrasta, levanta e com um brilho dramático nos olhos diz: Só mais uma vez, mais uma. Motivado, ele vai dar mais um passo, mas então um mosquito aparece bem na frente dele. Pequeno, insignificante, mas estrategicamente colocado pelo destino no lugar certo, entrando direto pelo buraco narizal. Ai, meu pescoço, minha cabeça. Francamente, assim não dá. E pá, cai no chão, apagado. O guarda corre como se o mundo dependesse disso. Jovem mestre, responde, homem, você tá vivo? Nesse momento, ouvimos a narração. Meu nome é Jin Haigang. Voltei no tempo para salvar Murin. Mas que tipo de maluquice é essa que eu tô falando? Apesar da paz momentânea, eu sei. Em breve o caos vai engolir tudo. Quando ele apareceu, unificou o Murin heterodoxo e transformou o plano central num banho de sangue. Todas as seitas se juntaram para tentar barrá-lo, mas no fim fomos completamente esmagados. Parando para pensar, aquele filho da mãe é realmente impressionante. Unir o Murin não é uma tarefa para qualquer um. E olha, por culpa do caos que ele causou, eu perdi os meus pais. Simples assim, nada poético, nada bonito. Agora voltamos ao passado do nosso protagonista, Jin, no meio de uma briga. A gritaria já estava no mais alto nível. Seu filho da mãe, Jin, como você ousa? E ele ali, levando porrada e respondendo mentalmente: Eu só queria viver de boa, ser um Zé Ninguém tranquilo, mas né, o destino adora ferrar com a gente. Até que um dia tudo mudou, ele conheceu os seus mestres. E que elenco, viu? O grande sábio mestre Shaolin, o Ong Gang, o imortal da espada, o Deng, e o estrategista celestial, Jegal. Parecia que ele tinha tirado a sorte grande. Ele pensou: agora vai, minha vida finalmente tá entrando nos trilhos. Mas claro que não. Me salva, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Jin apanhava de cabeça para baixo, girando igual um peão, enquanto um de seus mestres descia a mão nele. Em outra cena, o coitado está em uma caverna com várias cobras querendo devorá-lo. Acho que elas pensam que ele era um delivery. Me salva, seu desgraçado, eu vou morrer aqui, seu idiota. Logo após, vemos nosso protagonista dentro de um rio, amarrado com pedras às pernas, tentando subir como se estivesse jogando no modo hard da vida real. Nas próximas cenas, podemos ver que esse coitado se ferrou de tudo que é jeito. O cara não tem paz em momento nenhum. Mas como queriam que ele parasse o tal servo do caos, ele virou o saco de pancada oficial da seita. E os mestres tinham zero noção de limite. Anos se passaram e agora vemos Jin totalmente trincado, meditando debaixo de uma cachoeira como se estivesse em um comercial de shampoo místico. No fim, sobrevivi ao treinamento maluco, aprendi todas as artes marciais dos meus mestres, antes do Murin heterodoxo se juntar e tocar o terror. Um dos meus professores disse: Você precisa encontrar o servo do caos e dar um fim nele de uma vez por todas. A gente era só um bando de cabeça quente no passado, como o que fizemos com você. Agora é a sua vez de nos ensinar a sermos unidos. E foi assim que ele recebeu a missão de voltar no tempo, para ensinar tudo o que aprendeu aos seus próprios mestres.
mestres, porque é isso que a vida faz com a gente, te dá um soco e ainda manda você sorrir. Tá bom, depois que eu derrotar o servo do caos, vou viver de boas, comer bem, dormir bem, paz total. Mas eu não acredito que voltei nesse corpo ridículo, não consigo nem andar direito, que saco. Enquanto o Jin tava ali afundando em seus pensamentos e frustrações existenciais, dois velhos estavam discutindo logo ao lado dele. Zhang, faz alguma coisa, seu charlatão, você não é médico? Esses dois eram Eu Su Gaoan, o pai do nosso protagonista, e Jan Seong, o velho amigo da família e médico imperial. A dupla dinâmica conhecida como Dar Seu Jeito, mas claramente não tinham ideia do que fazer. O prota pensa que não pode desistir por causa disso, passou por um treinamento que faria até um demônio pedir arrego, precisa sobreviver de qualquer maneira, nem que tenha que rolar morro abaixo. Meu filho, você tá vivo, tá bem? Zhang, seu infeliz, faz alguma coisa. O protagonista pensa, só segura a emoção aí, velhote, tô tentando pensar com o que sobrou do meu cérebro. Agora sim, pronto. Pronto? Ele tá gemendo igual um gato preso no telhado e você vem com pronto? Primeiro, o nosso gordinho tem que perder uns 300 quilos antes de querer bancar o herói de Murim. Depois, treinar artes marciais e, claro, pegar o que mesmo? E ele lembra, o de 100 virgem. Precisa pegá-lo antes que o servo coloque as patas nele. Voltando para os velhotes, vemos eles falando sobre o sangue do prota, que está congestionado e precisam fazê-lo vomitar. O pai do gordão questiona. Congestionado? Você vai assumir a bronca se ele falecer tentando pôr isso pra fora. Se meu filho for de arrasto, eu arranco tua cabeça, Zhang. O protagonista começa a lembrar que o servo do caos vai pegar o de 100 virgem em uns 6 anos, mais ou menos. De repente, os velhotes começam a brigar, onde o curandeiro diz que está tentando salvar o rapaz, e isso já é motivo para agradecimento. Enquanto isso, nosso protagonista tá ali, tentando pensar. Que inferno, esses velhotes são os pesadelos sonoros. Preciso focar. Foco, Jin. O de 100 verde será pego em 6 anos? Não, 6 meses, caramba! E então, num surto, ele acorda cuspindo sangue igual um efeito especial de um filme. Só tenho 6 meses para me preparar, seus velhotes safados. Os dois param de brigar na hora e olham para ele como se ele tivesse invocado o espírito. Seu pirralho folgado, o que você tá chamando de velho safado, hein? Nesse momento, o pai do Jin, todo emocionado, pula em cima dele, todo empolgado e feliz por seu filho ter acordado. O prota já pensa que o velho grudento é o paizinho dele. Ótimo, era só o que tava faltando. E lá tá o pai dele, se esfregando no barrigão do Jin como se fosse um travesseiro fofinho. Só que o velho começa a apertar tanto o protagonista que o coitado chega a ficar sem ar. O velho maluco percebe e ainda coloca a culpa no curandeiro. O véi pergunta ao médico por que ele estava piorando, quando deveria estar melhorando. O gordinho chama pelo pai, que atende ao chamado no mesmo instante, com essa cara de velho safado. E então nosso protagonista informa que gostaria de caminhar. O paizinho atende o pedido do filho e chama os homens que seriam responsáveis por levá-lo para caminhar. E do nada aparecem os caras trincados, musculosos até o dedão do pé. Pareciam ter saído direto de uma competição de fisiculturismo, com panturrilhas pulando e antebraços gigantescos. E lá vem os caras com uma cadeira enorme, digna de um rei preguiçoso para carregar o nosso protagonista. Jin olha aquilo com uma cara de ué, sem entender nada, enquanto os carregadores já estão prontos, como se fosse um desfile real. Uma caminhada sendo carregada, tipo fazer dieta comendo pizza e coxinha. Ele dá um suspiro dramático e tenta se levantar sozinho. Com esforço e uma ajudinha básica do servo, o doido começa a dar uns passinhos meio cambaleantes. A tensão no ar parecia um final de Copa do Mundo. O paizinho se emociona dizendo que jamais imaginaria ver seu filho querido dando passos, e se alguém dissesse que aquilo aconteceria, o velho iria rir na cara da pessoa. Essa era a primeira vez que o prota andava na frente de seu pai, desde os 10 anos de idade, e a única coisa que o protagonista pensa é que esse velho era maluco. Agora ele entende o porquê esse corpo estava todo zoado. Enquanto isso, a galera ao redor entra em loucura. Jovem mestre, meu Deus, ele tá caminhando, isso é real, tô sonhando, ele deu 4 passos. 4 passos, gente, foram 4 passos. O prota pensa que aquela gente só poderia estar de sacanagem. Ele mal conseguiu andar e todos agem como se a cura para a calvície tivesse sido descoberta. E ele lembra que se não conseguir emagrecer e aprender artes marciais, são aquelas pessoas que vão virar presunto, pois o caos irá reinar na cidade. Enquanto isso, o servo já estava derretendo de tanto esforço para ajudar o mestre a cada passo. Um tempo se passa e vemos o protagonista ainda lutando com seu peso. Andou igual louco por metade de um mês, mas nenhum resultado aparente chegou até ele. Jin, indignado, sobe numa balança improvisada para ver se ao menos perdeu uns quilinhos.
Deus. Era tipo um jogo de RPG com mecânica de humilhação. Aqui, com cuidado, vai, vai, diz o servo aos animais. Do outro lado da balança, ele começa a colocar um porquinho, 2, 3, 5, um rebanho inteiro e nada da balança equilibrar. Mano, o carrinho já virou um chiqueiro ambulante, eu ainda sou mais pesado, que porcaria é essa? A balança simplesmente quebra pedindo arrego. Tô gordo mesmo, tô lascado, ainda vou de arrasta antes de encostar um dedo naquele safado do servo do caos. Ele tenta puxar na memória. Servo do caos, como era o nome dele mesmo? O rosto? Ai que saco, nem disso eu lembro. Jovem mestre, gordura traiçoeira, mas a gente começa cortando o açúcar, beleza? Sem perder massa muscular e nada de pãozinho doce. Nesse instante, o servo ativa o modo maromba com aura flamejante de academia ao fundo. Vamos montar um menu cheio de proteína. Se seguir comendo direito, fazendo cardio e puxando ferro por um ano, você vai secar tudo. Vai virar o terror do murim e das calorias. Nosso protagonista só olha pra ele com a expressão de quem já desligou o som mental. Apertou o botão mudo mesmo. E então aparecem umas nuvens pretas com a palavra spoiler repetida várias e várias vezes, bloqueando as informações vitais, pois ele se esqueceu de muita coisa quando foi enviado para este corpo. De repente, nosso grandão se lembra que seu adversário vai aparecer na província de Anui, atrás de um tal de Dissem Virgem. Então é pra lá que ele deve ir, até porque se foi capaz de encontrar o Dissem Virgem primeiro e esperar pelo inimigo lá, seria o momento perfeito para pegá-lo fraquinho, pois o inimigo não teria conseguido pôr as mãos no bicho místico. Mas o gordinho pensa que essa ideia é muito chata. Sério, esse plano me dá sono só de pensar. Tudo ultimamente está entediante, como um tutorial de RPG antigo. Corta para a vida passada do nosso protagonista, versão poderosa, magrinho, elegante, transbordando confiança e energia mística. Ele vê seu adversário e diz que não acredita que aquele fracote é conhecido como o servo do caos. E agora, sabendo quão fraco o inimigo era, o mesmo deveria se ajoelhar e tratar o prota como seu ser supremo. Corta de novo pro nosso protagonista, versão barril de chope, com pernas suando só de existir, enquanto ele pensa que sua fala foi incrível, estilo vilão de animes. O coitado do servo pensa se o jovem mestre não ficou louco, porque se isso acontecer, o coitado tá lascado. O prota respira fundo e faz uma pose de guerreiro enquanto pensa: eu mesmo vou lidar com esse filho da mãe na província de Anui, vou arrebentar aquele servo do caos com gosto. Mas o fim dessa missão vai ser o começo da minha vida de verdade. E ele dá aquela risada de vilão secundário com delírios de grandeza. O servo, que só observava de canto, já começa a franzir a testa tipo: ih, rapaz. E pensa: ele tá sorrindo daquele jeito estranho, ele coringou, e com certeza isso é efeito colateral do emagrecimento muito rápido. Me espera, jovem mestre, eu vou buscar o médico imperial. E o servo sai correndo desesperado para buscar o curandeiro. Enquanto isso, o nosso protagonista se belisca todo, segurando as banhas. Certo, esse plano tem que funcionar. Primeiro eu preciso resolver essa carcaça podre aqui. Mas o que eu posso fazer? Nem se eu treinasse por 10 anos eu ia conseguir correr atrás de um frango. O protagonista olha para o lado e vê o seu servo e o curandeiro imperial chegando. O gordinho começa a pensar que o médico foi escolhido para esse trabalho antes mesmo de soprar 30 velhinhas no bolo de aniversário. Superou médicos bons, ruins e os que só sabiam receitar chá de boldo. E criou uma técnica medicinal própria aos 50 anos de idade. Esse era o cara. Chegam os dois aos gritos: Mestre, perdão, o senhor disse que queria andar. Era óbvio que alguma coisa estava errada com sua sanidade. O protagonista então questiona: tio, você é o médico mais brabo de todo o plano central, não é mesmo? O médico fica meio confuso, mas diz que sim, não há outro profissional melhor do que ele por ali. O gordinho então pergunta: você poderia criar um remédio para mim? Algo que me faça perder peso drasticamente, tipo, em um mês? Você tá caminhando para perder peso? Ah, meu Deus, eu pensei que você tava maluco, mas o problema é muito pior. É emocional. Olha, tem sim um remédio que pode aumentar sua constituição, se usado direitinho por um tempo considerável. O Nhonho fica todo animado. Sério, posso perder peso em tipo 6 meses no máximo? 6 meses? Ah, garoto, você acha que a vida é um comercial de suplementos milagrosos? Isso vai levar no mínimo uns 3 anos, com treino, dieta e paciência. Não é só tomar e virar um ninja magro, você vai ter que suar igual um porco em dia quente, entendeu? De repente, o prota desce um tapão na cara do médico, dizendo que o velho não passava de um charlatão. O curandeiro diz que entende os desejos do jovem e explica que andar para
para se exercitar seria difícil com um corpão tão pesado, mas há outras opções. Então, o gordinho questiona quais seriam elas. De repente, o cenário muda e vemos uma enorme cachoeira. O protagonista fica todo feliz pensando que aquilo seria o método perfeito para treinar. Afinal, a flutuabilidade da água o ajudaria a andar e diz que eles devem ir lá todos os dias para treinar. Os marombas responsáveis por levá-lo até o local estão exaustos e pensam que não aguentarão aquela rotina. Voltando a atenção ao gordinho, ele pensa que precisará de um método para melhorar a qualidade de seu treino. Depois de entrar na água, pensa que é realmente mais fácil caminhar daquele jeito. No início, ele anda só pelas beiradas, mas então resolve dar mais umas passadas à frente e de repente, ué, cadê o chão? Ele simplesmente despenca água abaixo, parecendo cocô na descarga, e começa a se afogar. Seu servo inocente pensa que não queria imaginar que o jovem mestre gostasse de brincar na água, enquanto o coitado afunda mais e mais, percebendo que o seu servo é um lunático sem noção.